Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ferramenta que eu criei para anúncios online, para copywriters em geral que tem problemas com criação de anúncios, com fazer ofertas, com fazer pesquisa de mercado, tem que fazer isso tudo em um só, tem que fazer tudo em lugares separados, né? Nessa ferramenta que eu criei utilizando 100% IA, eu vou te mostrar os 4 passos de como que eu cheguei lá. Então, sem muita enrolação, vamos para o passo 1. Primeiramente, eu primeiro precisava entender como que eu poderia resolver esse problema, não é? E qual que era o problema? Bom, basicamente, um copywriter, para ele fazer anúncios, ele necessitava de várias pastas para organizar aquela oferta. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um anúncio para um lançamento, ele precisava entender qual que era o público ideal, fazer uma análise de mercado das outras ofertas, entender qual que é o mecanismo único dele, a promessa, a os benefícios do produto e assim a listagem que vem no curso, porque a diferença entre benefício e o que está dentro do curso é simplesmente o jeito que você mostra aquilo, mas deveria ficar separado. Existe também a questão de múltiplos links em vários lugares, tipo, o cara vai fazer uma análise de mercado, ele tem que ter vários links e assim por diante. E não fica legal colocando num doc também, não fica muito legal colocando em planilha, porque geralmente era assim que as pessoas faziam, colocando em planilha, e ainda hoje fazem, não é? Essa questão de planilhar tudo. E, enfim, de forma geral, é bem ruim essa construção. Não fica tão legal assim. Porque o copywriter ele fica muito preso a várias ferramentas, vários estilos. Tipo, ele faz 4 coisas no Google Docs, aí ele tem que pegar esse Google Docs, colocar do lado a lado com a planilha que ele está fazendo pesquisa de mercado para começar a anotar. É uma questão muito manual e, enfim, eu precisava entender como que eu iria conseguir resolver esse problema. Então eu criei uma hipótese. E se eu conseguir centralizar tudo para o copywriter ser mais feliz? Se eu conseguir centralizar tudo numa ferramenta que ele simplesmente consiga fazer toda aquela análise ali de mercado, rastrear os concorrentes dele, colocar, responder uma série de perguntas para entender quem é o cliente ideal, ele seria mais feliz, sem dúvida, e eu conseguiria ajudar ele nesse sentido. Mas então, como que eu poderia fazer isso? E aí, eu, obviamente, já entrei no pico ali de dopamina, que é tentar utilizar IA, né? Para vocês que não sabem, eu já fui copywriter durante um tempo, não era aquele copywriter de lançamentos que existem hoje, mas sim um copywriter mais no sentido estrutural, de oferta direta, que faz página de vendas, que faz anúncio, etc. E eu passei por todos esses problemas. Então, é um grande ponto quando você for utilizar IA, que é simplesmente saber quais são os problemas que o público-alvo está passando antes de tentar fazer uma solução. Então, obviamente, eu queria utilizar a IA para resolver esse problema, mas primeiramente eu precisava entender o lugar que eu poderia construir isso, né? Construir essa solução. Porque fazer apps hoje em dia, utilizando desenvolvedores, é extremamente caro, extremamente custoso. Muitas pessoas não vão conseguir fazer apps justamente porque a barreira de entrada é muito grande. Com a IA, isso se democratiza, você consegue fazer o MVP muito mais rápido, de uma forma que fique bonito a ferramenta que você quer. Então, você pesquisa, por exemplo, esse termo aqui, App Builder, que é basicamente um Bolt, um Lovable, para quem já é mais familiarizado com essas coisas, sabe muito bem do que eu estou falando. E eu também fui pesquisar, só que na época eu não sabia sobre esses pontos, né? Sobre o que que era um app builder. Então foi a minha primeira experiência com um app builder. Vocês vão ver que entendendo o que que eu era um app builder, eu montei um MVP. Esse MVP que eu utilizava no campo de batalha para fazer minhas pesquisas de mercado, etc., que eu chamei uma metodologia que eu chamei de redator core, que
é dividido basicamente em duas zonas, né? Essa primeira zona aqui, como vocês podem ver, é uma zona de avatar do cliente em geral, e a outra é de pesquisa de mercado e mapeamento da concorrência. Então, se você clica nessa primeira zona, você tem várias questões aqui para você poder separar sobre o seu cliente, comentário de YouTube, de Facebook, postagem de fórum, livro, de Amazon. Aqui você clica na primeira zona, você vai ter aqui várias perguntas, etc. Então, eu já tinha mais ou menos um material aqui do que eu queria fazer junto com a IA, do que eu queria transformar em um aplicativo para as pessoas utilizarem, porque mesmo que isso já esteja organizado no dentro aqui do Notion, ainda assim é um pouco ruim de ficar manejando, porque a cada nova pesquisa você teria que ficar duplicando isso aqui, mudando o nome e assim por diante, e ficaria realmente uma bagunça do que no lugar do app, não é? Então, beleza, com o meu MVP pronto, eu poderia partir aqui para um app builder, mas primeiro eu precisaria entender como que eu poderia transformar isso como que eu poderia transformar isso com o IA. E aí eu comecei a pesquisar, eu entendi mais ou menos quais eram os app builders que eu queria mexer e cheguei na conclusão que teria um específico que era muito legal que se chamava Lovable. Entrando no Lovable, ele te dá cinco créditos diários para você gastar lá com 5 prompts e eu consegui criar ali dentro do Lovable essa ferramenta chamada Redator Core Flow. Basicamente, o Redator Core Flow, você vê aqui que tem todo o histórico de criação aqui, como vocês podem ver. Tem aqui ele criando as tabelas no Supabase, tem aqui ele criando todos os pontos. E você vê aqui que no primeiro ponto aqui, eu criei no Lovable essas partes específicas que estavam no Notion. Então eu tirei print de tudo e fiz um prompt aqui sobre o redator core. Eu coloquei aqui o propósito da ferramenta, quais são as etapas, os elementos e assim por diante. Você vê que ficou um prompt bem extenso. E depois aqui de uns 5 minutinhos, ele gerou para mim. E aí durante os próximos dias que eu fui falando com a ferramenta para melhorar e tal, eu cheguei nessa conclusão aqui. Eu cheguei nesse resultado e já está dentro de um site. Vocês podem ver aqui, ó, escreva melhor e mais rápido e assim por diante. Você vê que a página de vendas aqui ela tá bem legal, tal. Já tem aqui uns depoimentos também, bem responsivo. E aqui é só você vir aqui em começar agora, que aí vai ter a sua questão de criação de conta. Só vou logar na minha conta aqui para vocês terem uma noção de como é por dentro e por que que essa ferramenta ajuda tantos copywriters hoje em dia, né? Você vê aqui, ó, eu acabei de logar aqui. O primeiro ponto é, depois que você loga, você tem a opção de tanto comprar o anual quanto o mensal. Você vê aqui $10, etc. Tudo isso aqui está super responsivo. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse botão, eu vou ir para o Stripe pagar, mas eu vou começar aqui no gratuito, que eu sei que muitas pessoas elas vão tentar usar isso aqui e vão começar pelo gratuito, né? O primeiro ponto, aqui a gente pode ver o menu, né? Aqui eu loguei com a minha conta, então a gente pode ver o menu inteiro, as questões específicas aqui sobre últimos projetos, quantos foram finalizados, quantos foram iniciados e assim por diante. A gente pode filtrar aqui por uma quantidade de dias específico. Tem aqui as configurações. Tem um modo escuro aqui, se você gosta de modo escuro, eu vou deixar no modo escuro aqui no meu. Então, tá tudo assim especificado para você. Deixa eu voltar aqui para o modo claro. Se eu venho aqui em projetos, por exemplo, eu posso justamente criar. Eu vou até colocar na minha tela completa aqui para vocês terem uma noção mais ou menos da tela. Se eu venho aqui em criar projetos, vocês podem criar um projeto novo que vai ter todas aquelas especificações ali que eu falei sobre
o Notion, né? Então eu vou criar aqui um projeto específico, a teste, vídeo. Aqui o tipo de serviço vai ser curso online. O link de referência vai ser o meu site, ó. Só pegar aqui o meu site. Link de referência vai ser o meu site, que é empreendedores. Quero. Empreendedores que querem aplicar IA em suas empresas. Esse aqui é o meu negócio, eu vou colocar aqui em construção, vou dar um criar projeto e aí eu criei o meu projeto. Se eu venho aqui, por exemplo, em abrir, você vê que aqui abre toda a nossa zona de construção. E é muito legal, porque isso aqui estava tudo dentro do Notion. Como eu falei aqui, é super bem mais organizado. Vocês podem ver aqui, é literalmente o ápice do que um copywriter pode chegar no sentido de organização, né? Então, na primeira zona aqui, a pessoa pode falar aqui qual que é o cliente dela, o que que ele, quais são as atitudes, etc. Depois ela pode partir para a zona 2 e aí ela pode começar aqui a responder. Depois que ela responder todas as 4 zonas, e aqui eu não vou me aprofundar necessariamente as perguntas, mas tudo isso aqui tem um propósito em si, ela vai para aqui para análise de mercado, análise de concorrência. Na análise de concorrência, ela pode começar a mapear aqui os concorrentes dela. Como é que ela faz isso? Ela começa a adicionar os concorrentes. Então ela coloca aqui o nome do concorrente, o link dele, por exemplo, página de venda no Instagram, coloca a promessa principal, o argumento central e salva. E aí ela vai mapeando todo mundo para ficar dentro dessa oferta. Depois aqui no mapeamento do mercado, ela pode colocar aqui todos os produtos que se parecem. Ela pode colocar aqui o nível de confiança que as pessoas têm naquelas soluções já existentes, as experiências anteriores que essas pessoas já tiveram ao comprar esses produtos. Eles podem colocar aqui o perfil do lead, quais são o perfil mais típico desse mercado, se é um cara que chega na oferta é mais quente, mais frio e assim por diante. Tem a jornada do cliente, a headline, os mecanismos únicos. Então você vê que está bem completo aqui toda essa questão da análise de concorrência. Tem aqui o diagnóstico do mercado, as promessas, as vantagens, etc. E no final disso tudo você pode ainda colocar vários prints aqui para organizar, etc. Sobre as ferramentas. E no final disso tudo aqui você pode gerar um resumo sobre tudo que foi feito aqui para você começar você pode imprimir, você pode colocar em um doc, etc, para ficar sempre relendo e estudando, porque geralmente o cara que vai utilizar essa ferramenta aqui, ele vai querer reabrir esse projeto várias e várias vezes. Então, você vê que a IA, ela tá aí para te ajudar. Eu não precisei escrever uma linha de código para fazer isso aqui. Eu não precisei colocar um debugging nesse sentido. O Lovable ele fez tudo para mim. A única coisa que eu precisei foi ter a ideia. Então a IA ainda não vai conseguir pensar por você nesse sentido, mas vai sim conseguir colocar a sua ideia no ar. Então, como eu te falei, no lugar do copywriter ele tem que fazer tudo isso separado, ele vai aqui, cria um projeto. Esse projeto ele vai ficar aqui até ele querer arquivar. E se ele arquivar, ele pode restaurar também, por exemplo. E aí ele pode criar vários projetos aqui e organizando por etapas. E depois ele pode mudar aqui para finalizar do que vai sair daqui. E aí ele sempre vai ter aquele backlog daquele projeto ali para continuar fazendo as pesquisas e assim por diante, para nunca mais começar do zero. Esse que é o grande ponto e essa que é a grande maravilha, né? Então, sem dúvida, esse foi uma das melhores práticas que eu tive assim com IA, essa questão aqui da construção, né? E foi bem legal esse resultado que a gente teve aqui com o Redator Core. Esse aqui é o link, caso vocês queiram testar.
Vocês têm até 3 projetos para fazer aqui dentro do Redator Core, beleza? E eu acho que quem é copywriter vai. Quem é copywriter, quem é dono de negócio em geral, que escreve, que gosta de analisar a concorrência, vai se beneficiar muito desse aplicativo, beleza? E para você que quer colocar suas ideias no ar, que quer colocar as suas ideias no ar com IA, ou quer colocar agentes de IA para trabalhar dentro do seu negócio para você, você pode acessar o meu site aqui. Só você digitar christianoficial.blog. É o primeiro link aí da descrição. Você vem aqui em consultoria. Você vai ler aqui essa página para entender como é que se trata a minha consultoria, vai colocar aqui os seus dados, o que que você quer da minha consultoria, e se fizer sentido para mim, para você, eu vou ter muito prazer em fazer negócio. Beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu.